Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui na igreja do Jardim São Geraldo, no setor 32, dirigente local, pastor André Luiz. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, do dia 15/11/2020, e nós temos a lição número 7. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade que nos concede. Também em nome do superintendente da Escola Bíblica Dominical, irmão Eurípides, irmão Mário. Quero agradecer também ao irmão Luan, que nos acompanha, nos auxilia para chegar o som, a imagem até os irmãos. Quero agradecer por cada um dos irmãos que está acompanhando via internet, em seus lares, mais uma vez da Escola Bíblica Dominical. Nós temos a lição número 7 por título A Teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Então nós vamos aprender. A teologia de Bildade é um pouco semelhante à de Elifaz, que nós estudamos na lição número 6, mas os argumentos são diferentes. Então nós vamos aprender nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Nós temos um texto áureo. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Está em Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Verdade prática: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Nós temos também a leitura bíblica em classe, que se encontra em Jó capítulo 8, versículo 1 a 4, Jó capítulo 18, do versículo 1 a 4, e Jó capítulo 25, do versículo 1 a 6. Nós temos o objetivo geral e temos o objetivo específico. Se faz necessário, nós lemos a leitura bíblica em classe, para que nós possamos estar entendendo a lição nesta manhã. Jó capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifício em vez de palavras? Considerais bem, e então falaremos. Porque se somos tratados como animais e como os imundos aos vossos olhos, ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a tua terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó capítulo 25, versículo de 1 a 6. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem em número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então aqui isso é uma leitura bíblica em classe, esse diálogo de Bildade. Nós sabemos que tem um significado. Bildade significa filho da contenção, o que significa contenção no contexto de ser contido. Ele é um amigo para ser um consolador, que ele pudesse ser enviado para consolar Jó. Mas aqui ele resolve atacar mais uma vez a Jó, atacar com palavras de afronta a Jó, pedindo, e no contexto teológico dele, se falava que tinha esse sofrimento porque haveria um pecado oculto na vida de Jó. Mas não vamos discorrer da lição, nós vamos aprender que o Deus Todo-Poderoso, ele está com Jó, e ele não abandona ninguém, ele não está afastado de nenhum de nós, ele está junto conosco. Então aqui nós vamos para o objetivo geral: mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Na teologia de Bildade, que nós comentamos, ele já está dizendo: onde há sofrimento, há uma consequência de um pecado oculto, mas isso não estava acontecendo na vida de Jó. Nós temos um objetivo específico para nós possamos alcançar nesta manhã. Primeiro tópico: destacar o argumento de Bildade, que constatava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Até aqui está correta essa colocação no contexto teológico de Bildade. No tópico 2, explicar a concepção de Bildade, que associava
O pecado, a quebra da moralidade religiosa, também está correto. No terceiro tópico, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Então aqui nós vamos ver que há um equívoco nesse contexto, nessa colocação, nessa teologia de Bildade. Nós vamos correr da lição e nós vamos aprender nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Nós temos na página 48 uma colocação muito sábia e nós faz necessário nós lermos com os irmãos na página 48, que está interagindo conosco. Está dizendo assim: Deus é reto e justo, Ele é santo. Nesta lição veremos a contraposição que Bildade faz o caráter de Deus com o pecado humano. Nós sabemos que Deus é santo 3 vezes. Deus é santo, santo, santo é o Senhor. Logo, se Deus é santo e justo, Ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Isto é correto, isto é verdadeiro. Deus é justo e santo, Ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta. E constatamos ao longo de toda a Escritura, entretanto, a acusação do pecado oculto se aplicaria a Jó? Aqui se faz uma pergunta. Essa é uma doutrina correta, que Deus não compactua com o pecado de uma pessoa, principalmente oculto. Mas aqui está dizendo assim, que nós vamos constatar ao longo de toda a Escritura, entretanto, a acusação do pecado oculto se aplicaria à vida de Jó. Nós vamos discorrer, nós vamos aprender que não. O livro deixa claro que não. O problema de Jó não era o pecado oculto. Embora seu amigo Bildade o acusasse, ele estava certo que não havia nada a esconder. O diálogo de Jó e Bildade deve nos levar às seguintes reflexões. Os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista. Então está dizendo assim, o diálogo de Jó e Bildade deve nos levar a uma seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista. Então nós vamos aprender aqui que realmente nós não devemos explicar e a gente não saber por completo a situação daquela pessoa está vivenciando. Isso que nós vamos aprender nesta manhã. Pois aqui está dizendo assim que ele tem várias colocações corretas, mas no mesmo instante ele vai passar que ele está equivocado numa colocação na vida de Jó. Nós temos um comentário, temos uma introdução e nós temos um ponto central que diz assim: quando há sofrimento, não quer dizer que há pecado oculto. Quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. Nem sempre quando há um sofrimento, nós vamos ver aqui, nós vamos entender e discorrer que Deus está colocando e corrige aquele que ama. Nós vamos ver assim na vida de Jó, que é uma forma pedagógica, uma forma de ensinamento, uma forma de amadurecimento na vida de Jó. Quando a pessoa passa por algum sofrimento, algumas coisas estão sendo moldadas na vida dele, é necessário que esse Deus que nos corrige, Ele está ensinando de uma forma pedagógica a Jó, que ele vai sair melhor do que ele entrou nessa situação. Eu e você pode estar vivenciando essa situação, mas é de uma forma pedagógica, porque Deus corrige aquele que ama. É isso que nós vamos aprender nesta manhã. Nós temos uma introdução. No tópico 1 nós vamos aprender o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Depois nós temos um subtópico 1, Deus é justo e reto. Subtópico 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. 3, a imperfeição humana. Depois nós temos o resumo do tópico 1. Tópico 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Subtópico 1, moralismo por tradição. 2, subversão da ordem moral. Depois nós temos o subtópico 3, contemplando a cruz. Depois nós temos o resumo do tópico 2. Tópico 3, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Subtópico 1, a grandeza de Deus. Subtópico 2, onipotente, mas não ausente. Depois nós temos um resumo do tópico 3 e uma conclusão. Então nós vamos entrar na introdução, que diz assim: nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, pois o primeiro foi Elifaz. Então agora o segundo amigo de Jó é Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Então nós aprendemos aqui que nós vamos apresentar o caráter justo e reto de Deus. Isso é uma atribuição de Deus, isto nós sabemos. Aí nós vamos contrapor o suposto pecado de Jó, a pequenez de Jó contra a grandeza
de Deus. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. Então nós vamos ver que ele era preso a uns dogmas, ele era preso a umas tradições dos seus antepassados. Então aqui não tinha um contexto de guiar nos princípios espirituais aquilo que ele estava aplicando na vida de Jó. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante, que ele vai usar o transcendente, usando novamente esse contexto, e aí está dizendo também, muito distante devido à sua onipotência e grandeza. Então, onipotência significa que Deus tem todo o poder, Deus é onisciente e sabe todas as coisas, Deus é onipresente, que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele vai aplicar esse contexto assim, que Deus está muito distante de Jó, devido à sua onipotência, sua grandeza, Ele está muito longe do mortal que somos nós. Então isso tudo ele está aplicando equivocadamente esse contexto. Ele, portanto, é inacessível. Então ele vai colocar que Jó naquela situação e nós nessa situação, nós não temos acesso a Deus. E aqui está dizendo que é um grande equívoco por parte de Bildade. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Então Jó vai se defender. Nós vamos aprender aqui nesta manhã que o melhor é buscar em Deus a resposta. Tudo que nós vamos buscar, as decisões que nós temos que tomar, nós buscamos em Deus. E Jó vai nos ensinar nesta manhã, dar um grande exemplo, mesmo se contrapondo toda essa situação, refutando esse segundo amigo dele, ele vai dizer que Deus é maravilhoso. Nós devemos buscar a resposta em Deus. E aqui está dizendo o primeiro tópico, tópico 1, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Subtópico 1, nós vamos ver aqui essa argumentação de Bildade de uma forma até correta, uma colocação que depois nós vamos ver que ele fica equivocado, porque ele está preso a algumas tradições antigas dos seus antepassados. Então, nós vamos ver aqui, subtópico 1, Deus é justo e reto. A teologia de Bildade, como está em Jó 8, de 1 a 22, possui semelhanças com a do seu amigo. Então nós entendemos aqui que a colocação teológica de Bildade há uma semelhança com Elifaz. Aí nós vamos ver assim que realmente a argumentação dele é diferente, mas a colocação teológica são semelhantes. Então, para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Então, Jó estava colocando que estava sendo punido e ele era uma pessoa justa, como Deus testemunhou de Jó com uma pessoa íntegra, uma pessoa reta. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado. Então, aqui na visão de Bildade, com essa visão, com esse óculos escuro, com esse óculos cheio de poeira, digamos assim, então ele está dizendo assim, Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus, que ele faz uma colocação dentro do contexto que Jó estava praticando a maldade, o pecado, e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que se alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado oculto. Então, mas Jó ia se arrepender do quê? Se não tinha praticado o pecado. Então, aqui essa colocação que ele fez assim, ainda atacando. Então, diz assim, na palavra diz que Bildade significa aquele que é contenção, pratica o consolo, aquele que é contido, aquele que tem um equilíbrio. Então significa contenção. E aqui só que ele está aplicando o ataque, está aplicando o contrário. Ele já fala que os filhos de Jó morreram porque eram maus. Então já atacou até a família de Jó. E aí nós entendemos aqui, só Deus para dar graça, só Deus para ajudar a Jó. Só Deus mesmo na vida dele, que é a situação todinha, e esse amigo vem dessa forma, com uma forma de ataque, né? Vem uma forma de consolar, uma palavra de Deus, a pessoa está colocando a pessoa em xeque, colocando a pessoa em choque, colocando, atemorizando mais ainda aquela pessoa, sem ter o cuidado de saber por completo o que estava acontecendo na vida de Jó. Ele estava pré-julgando já uma situação que Jó tinha um pecado escondido, um pecado oculto. Então nós temos que tomar o máximo de cuidado quanto a esse
contexto. Subtópico 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Então nós vamos ver aqui a colocação, mais uma vez, de Bildade. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Então, aqui nós vamos entender que essa visão, esse óculos, que essa visão que ele está tendo, obscura, uma visão incompleta e limitada, ele coloca assim limites na natureza de Deus. Então nós vamos ver assim que realmente Jó estava passando por aquela situação na visão de Bildade em consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente: Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Em uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Então, que nós possamos assim, que nós não somos merecedores de nada. Nós somos assim, o nosso mérito próprio nós não merecemos. E aqui está colocando que essa teologia destaca uma meritocracia. Então nós vamos ver aqui que em Romanos, no capítulo 5, do versículo 1, como nós somos justificados. Como nós somos justificados diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos assim, nós somos justificados pela fé, de uma vez alcançado pela graça. Então nós não somos merecedores de nada. Nós não temos mérito humano. Nós somos alcançados por Deus, por esta graça tão maravilhosa. Como está em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Nós vamos ler aqui essa colocação bem clara para que nós possamos aprender de acordo com a palavra de Deus. Nós cremos na palavra. A palavra é aquela que nos ensina, é aquela que nos justifica diante de Deus. As palavras nos limpam. Então está dizendo assim: porque pela graça sois salvos. Tão linda essa passagem aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sempre nós vamos lembrar que nós somos ensinados e quem somos. Nós somos assim alcançados pela graça. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso que nós temos, então, é uma teologia que destaca a meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. É um equívoco, mais uma vez, na colocação de Bildade. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puros e retos, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Como está em Jó 8, capítulo 8, versículo 5 e 6. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Então, nós vemos que ele está equivocado. Nós não somos merecedores de nada, mas a graça, que é um favor imerecido, pela bondade infinita de Deus e através da nossa fé em Jesus Cristo, no sacrifício na cruz do Calvário, nós somos justificados em Deus. Então nós somos justificados desta forma. Então aqui ele está colocando assim a meritocracia dos méritos humanos. Nós entendemos e tem a colocação que aquele que justifica é Deus e através de Jesus Cristo. Então aqui no subtópico 3, a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Em Jó capítulo 9, versículo 2. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, nós somos aperfeiçoados a cada dia. Deus começou uma boa obra em nós e Ele vai efetuar, vai continuar nos moldando. Desta forma, a autopurificação não passava de presunção. Ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó capítulo 9, versículo 30 e 31. Jó se colocando como uma pessoa imperfeita, como uma pessoa que precisa de Deus. A linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó é um pecador. Isso é que nós nos colocamos nessa posição, que nós somos pecadores, nós somos devedores, nós tínhamos uma cédula que nos condenava, mas Jesus,
aquele que foi no sacrifício da cruz do Calvário, foi aquele que sacrificou por mim, por você, por toda a humanidade. E sabemos que Deus é santo 3 vezes. Deus é santo, santo, santo. E nós somos imperfeitos. Agora o único perfeito é Jesus Cristo. Ele sim. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó, um retumbante, não. Então está dizendo assim, que a colocação de Jó, sabendo que Deus é santo e nós somos pecadores. Então o grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam que sim, onde há sofrimento, onde há pobreza, há pecado. Mas Jó, um retumbante, não, que nem sempre onde há sofrimento, há pecado. Então, porque Jó sabia da situação que ele estava passando, que ele não tinha pecado, e Deus tinha dado testemunho de Jó. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó, como lá na lição anterior que nós aprendemos, que Deus justificou. Você tem visto o meu servo Jó? Perguntou para Satanás. Ele tem falado assim: o que ele é? Um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desvia do mal, né? Um homem temente a Deus. São qualificações maravilhosas sobre a vida de Jó. Então Deus testemunhou acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó, de uma forma pedagógica, de uma forma que estava ensinando ele. Nós temos algumas passagens na Bíblia Sagrada que fala sobre a lei da semeadura, que nós aprendemos lá no contexto de Elifaz, né? Que o homem vai semear aquilo que ele plantar, ele vai semear e vai colher aquilo que ele plantou. Isso é claro. E está dizendo assim, tem algumas colocações também importantes que Jesus coloca daquela pessoa que estava ali cego, e a pessoa falou assim: quem pecou? Foi ele e seus pais? Aí falou assim: não foi nem ele nem os pais dele, e sim é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas também tem outro que Jesus no templo encontra aquela pessoa que foi curada, e ele fala com Jesus, Jesus fala com ele: vai e não peques mais, porque se você novamente pecar, o mal vai voltar. Então, num contexto claro, nós entendemos assim que aquela pessoa, de forma individual, tinha praticado um pecado, e ali ele tinha sido acometido daquela situação, e ali ele foi curado, mas disse para que ele prosseguisse e não pecasse mais, não fizesse aquilo que ele estava fazendo. Então, de uma forma individual, uma colocação bem pessoal. Mas nós sabemos aqui o resultado de um pecado pessoal, e também daquele contexto, que é quando pergunta daquela pessoa por que ele é dessa forma, assim, nem foi o pai dele ou a mãe dele que pecou, não foi os pais nem a mãe dele que pecou, nem ele. Isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Então aqui nós entendemos um resumo do tópico 1: Deus é justo e reto, o ser humano é imperfeito. Deus é justo e reto. O ser humano, eu e você, somos imperfeitos. Então nós vamos para o tópico 2, foi isso que nós aprendemos no tópico 1. Tópico 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Então aqui nós estamos colocando que Bildade, num contexto de uma religiosidade tradicionalista que ele estava aplicando sobre os seus antepassados. Então ele estava preso ainda nas tradições antigas. Então ele está colocando que realmente o pecado visto como uma quebra de moralidade tradicional. Então, primeiro, subtópico 1, moralismo por tradição. Bildade, como está em Jó capítulo 18, do versículo 1 a 21, também está comprometido na defesa da moralidade de que ele acredita ser correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Até então, tem uma colocação clara e correta. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Então, ele estava fundamentado nas suas tradições, nos seus antepassados, e ele estava colocando diante da vida de Jó. E na vida de Jó não está sendo aceita, porque há uma contraposição daquele que Jó não tinha pecado oculto. Então, o que está dizendo assim: se ele fizer isso, ele está quebrando o moralismo tradicionalista que existia na época de Jó, juntamente com seu amigo Bildade. Então aqui nós vamos entrar no subtópico 2, a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete
o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Então aqui num contexto equivocado, ele está falando assim que Jó, tudo aquilo que aconteceu, aquela desgraça, aquela tragédia na vida dele, porque ele quebrou uma moralidade estabelecida, aquilo que era a coisa contrária a Deus, aquele pecado que afasta de Deus. Jó tinha cometido e tinha escondido esse pecado, e por isso que ocorreu toda aquela situação de tragédia sobre a vida de Jó. Há um equívoco nesse contexto, dessa colocação de Bildade. Como o entendimento de Bildade era do que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu consequência da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Então nós entendemos que aqui é uma comparação da lei da gravidade, que nós entendemos que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, ou se a gente também saltar de algo que muito alto, vai acontecer da nossa queda. Tudo isso é uma colocação, e ele está dizendo assim, que desde aquele tempo já se falava desse contexto de quebrar a lei da gravidade. E aí nós entendemos aqui que Jó, através de Jó ter agido dessa forma, ele quebrou já aquele contexto da moralidade estabelecida ali naquele tempo, mas Jó não cometeu esse contexto. Então há um equívoco aqui novamente na teologia de Bildade. Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica das leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os seus maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. A não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral. Então ele estava já forçando que Jó reconhecesse o seu pecado, se arrependesse daquilo que nós entendemos que Jó não tinha pecado. Então, na visão dele, quando está a parte próspera, aí ele já vai ver sobre a grandeza de Deus. Aquilo que era próspero, grandeza de Deus. Aquilo que era próximo àquela pessoa num contexto de maldade, dos mal, era mesmo que ser pecado. Então, a hora que nós vemos que ele pratica esse equívoco, num contexto olhando assim, fica muito claro que está dentro de um contexto de nobreza, está dizendo que ali há um contexto de satisfação, há um contexto de grandeza de Deus, de obediência a Deus. Esses são pessoas boas. E os mal está na pobreza. Aí aqueles mal vai se colocar uma colocação de pobreza, uma colocação de pecado. Então nós vamos ver assim, a não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral e aceita. Então aqueles que pecavam, aqueles que estavam fazendo um caminho mal, tinham que se arrepender para que Deus pudesse novamente restaurar aquela pessoa. Aí nós vamos ver aqui que há um equívoco, novamente, que Bildade está colocando sobre Jó, sobre esse peso nos ombros de Jó. Número 3, contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. Nós vamos já entrar no contexto de defesa agora. Nós vamos entrar a partir do capítulo 19, é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que de tudo o que acontece está sob o seu controle. Deus é o Criador dos céus, da terra, dos mares, de tudo. Deus é Criador de todas as coisas. E Jó sabe disso. Ele sabe que Deus atua no universo moral, que tudo que acontece está sob o seu controle. Deus onipotente, onisciente, onipresente, tem todo o poder. Deus sabe todas as coisas. E Ele também está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isto é Deus. O homem de Uza estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral. Então essa convicção estava com Jó, sendo portanto inocente, que o seu sofrimento não teria razão aparente. Olha que coração diante de Deus, um coração sincero diante de Deus. Deus se agrada. Mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Então Jó já estava cansado daquele peso sobre os seus ombros, daquelas acusações. Ele estava assim, olhando para aquele que é o Criador de todas as coisas. Quando nós estamos com os ombros cansados, que gera tanta culpa, tantas coisas, nós temos que colocar toda a ansiedade, toda a culpa diante daquele que nos salvou. E aqui Jó já está olhando assim, que Deus está no controle,
que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Criador dos mares, do céu, de tudo que está na terra. Então nós possamos aqui entender que Jó está nos ensinando. Ele já vai fazer um contexto apontando para o seu Redentor. E aqui ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador redentor. Ele quer abandonar esses amigos acusadores que estavam atacando ele, já olhar para o Redentor. Aqui o livro do Antigo Testamento, Jó, já aponta para Jesus. Então nós entendemos que é tão lindo o Antigo Testamento, que aponta para o Redentor, para o Jesus maravilhoso, daquele que nós cremos. E aqui ele já está cansado desse contexto humano, ele já está cansado de se auto-justificar, ele já está cansado daquele peso sobre os seus ombros, e ele está dizendo assim, que essa instância humana já deu, ele vai buscar um mediador, um redentor, é aquele que nos defende do acusador. Então, está dizendo assim, ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, redentor, que defenderá a sua causa. Nesta manhã, ele está conosco, nos defendendo do acusador. A sua causa está na mão dele. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Aí Jó, ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo. Olha, nós tiramos as mãos das nossas situações e colocamos na mão de Deus, que é aquele que é justo, que vai ficar entre ele e Deus. Quem que está entre nós e Deus? É Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus que ele é o mediador, o único mediador que nós temos é Jesus Cristo. E Jó já está aqui apontando para Cristo. É tão lindo e maravilhoso que ele já está cansado daquelas acusações humanas e ele vai já buscar o Redentor. E aí que ele contempla a cruz. Aí está dizendo assim, tão lindo. E aí que ele contempla a cruz. Aí ele vai falar no verso 25. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, essa palavra Redentor traduz em hebraico Goel. E significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Olha que linda essa passagem. E é aí que ele contempla a cruz. E ele fala, eu sei que meu Redentor vive. Nesta manhã, nós podemos recitar tão lindo o versículo 25 que Jó diz para nós nesta manhã. Eu sei que o meu Redentor vive, é aquele que nos defende, aquele que quando nós não temos mais força, ele chega e nos defende diante do acusador. Nós vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que nós vamos ver como que Jó está dizendo para nós nesta manhã. Sabiamente, Jó estava com Deus maravilhoso, porque ele está dizendo assim, que ele precisava de um mediador entre ele e Deus, e assim está dizendo na palavra, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha que maravilhoso, olha que lindo, olha que o acusador chegar, a hora que você se sentir desta forma, de apelar da forma humana, nós colocamos e sabemos que esse Redentor, esse mediador está entre mim e Deus, entre você e Deus, que é Jesus Cristo, como está nessa palavra tão linda, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isto que é o nosso mediador, um só mediador que nós temos. E aí nós entendemos que ele sabia que o meu Redentor vive, nosso Redentor vive, está defendendo cada um de nós, ele está intercedendo a favor de mim e de você e da sua família. Ele está à direita, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então está dizendo assim também que nós temos um advogado. Esse advogado, ele é um defensor nosso, e ele está lá e colocado em 1 João capítulo 2, versículo 1. Tão linda essa passagem também, está dizendo assim, lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. Quando você se sentir desta forma, você tem que ter essa convicção, que Jó tem essa convicção, nos ensina e dá o exemplo nesta manhã para que nós possamos estar firmados na palavra de Deus, em 1 João capítulo 2, está dizendo assim, do versículo 1 ao versículo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo que todo o mundo. Olha que linda essa passagem, que nós possamos assim fazer uma reflexão nesta manhã, que Ele está fazendo uma defesa. Chegou para Jó aquela parte da terra, aqueles amigos dele, ele já buscou o Redentor. É isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar aquele que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Como está em 1 João, lembre-se sempre desta passagem, sempre você vai meditar, quando as coisas estiverem difíceis para mim e para você, quando o acusador chegar em nossas portas, em nossas vidas, nós temos essa convicção da palavra da qual nós estamos aprendendo nesta manhã. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se tornou propício para os nossos pecados por uma vez por toda, uma vez vicária, uma vez por toda, Jesus, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, pela toda a humanidade. Ele que levou a nossa sede de condenação e nos colocou, nos justificou diante de Deus, está à destra de Deus Pai. E Jó está nos ensinando isto nesta manhã. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. Olha que lindo! Então já estava apontando, o Antigo Testamento já apontando para Cristo. Então aqui, esse primeiro líder da igreja, Jó, predisse da ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial, eficiente mediador. Tão lindo. O patriarca Jó queria a intercessão desse justo, imparcial, eficiente mediador. Ele está ao nosso favor, ele está à destra de Deus Pai, intercedendo a favor de cada um de nós. Então nós aprendemos no resumo tópico 2, não se pode admitir a subversão da ordem moral. Mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Jó estava por inocente, ele não tinha cometido nenhum pecado oculto. Jó, uma pessoa reta, temente a Deus, então desviava-se do mal e é um homem generoso, um homem bom. Então aqui não se pode admitir subversão da ordem moral que ele estava sendo acusado por Bildade. Mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Isso que é um coração puro, coração sincero diante da presença do Senhor. Ele sabe e nós sabemos que o nosso Redentor vive e Ele está à destra de Deus Pai. Isso é convicção. O Redentor significa alguém que defende alguém representando a sua família. Nós aprendemos, a palavra Redentor traduz do hebraico Goel, que significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Mesmo que nós podemos fazer a nossa própria defesa, Ele é o mediador, Ele é o nosso Redentor. Nosso Redentor vive, e Ele está vivo. Em nome do Senhor Jesus, nos alegra nesta manhã, sabendo que o nosso Redentor vive e Ele está juntamente conosco. Então, número 3, é o pecado em contraste com a majestade de Deus. Nós vamos ver que a grandeza de Deus sobre o pecado, que nós somos pecadores. Mas nós entendemos assim, que Deus tem os seus atributos e nós vamos aprender que Ele está juntamente conosco nesta manhã. Então, no subtópico 1, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Mas Deus é grande, Deus é maravilhoso mesmo. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade. Então, os argumentos de Bildade já estão esgotados. O que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. Então, o acusador, aquele que tem por merecimento de chegar e ajudar, sendo um consolador, aquele que possa praticar uma contenção, uma pessoa que pode trazer uma palavra de apoio, uma palavra de ajuda, ali ele estava fazendo o contrário. Ele teria que ser uma pessoa contida. Ele não foi, ele estava sendo uma pessoa que estava atacando a Jó. Mas o argumento dele já estava se esvaziando. O discurso dele não tinha trazido nada de novo. Então, no capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Então,
onipotente significa todo poder está em Deus. Deus é grande. Então Deus é grande e poderoso. Todo poder é dele. Deus é poderoso. Por isso nada há de errado quanto a Bildade defende a majestade do Altíssimo. Nada de errado na posição teológica de Bildade nesse momento, dizendo da grandeza de Deus, que Deus é onipotente. Então aqui, todavia, com alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Então aqui já vai mais um equívoco por parte dele, que ele já coloca e acaba de criar um abismo entre o pecador e Deus, e aqui entre a criatura e o Criador. Então o Deus defendido por ele não é revelado na Bíblia. Então esse Deus defendido por ele não é revelado na Bíblia. Nós temos um Deus que está assim perto de cada um. Deus que de relacionamento, como Adão ali se relacionou com Adão, mesmo que Adão tinha pecado, ele falava com ele ali. Tudo isso é um Deus de relacionamento, mas o Deus aplicado na teologia de Bildade é um Deus que ele criou um abismo entre uma criatura e o Criador. Deus que nós servimos é um Deus que nós temos um relacionamento com ele, através do Espírito Santo de Deus. O Deus defendido por ele não é revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo no final do século XVIII. Segundo o deísta, Deus criou o mundo, mas se ausentou-se deles. Então esse movimento é equivocado, realmente, que Deus que nós servimos é um Deus de relacionamento, é um Deus que relaciona com a criatura, é um Deus que tem e compartilha conosco através do Espírito Santo. Nós falamos com ele, ele ouve as orações. Então aqui está dizendo assim, mas na colocação, na teologia de Bildade, está dizendo assim que Deus se ausentou-se de nós. O movimento do século XVIII, que era deístas, Deus criou o mundo e se ausentou-se dele. Isso daqui está dizendo numa colocação equivocada. No número 2 também, onipotente, mas não ausente. Nós vemos aqui essa definição nesse conceito que Deus é grandioso, que Deus é maravilhoso, que Deus é onipotente. Ele está juntamente e caminha conosco. Jó responde a Bildade com ironia: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço de que não tinha vigor? Como está em Jó 26:2. Aqui Jó não questiona onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhada também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Olha que lindo! Então nós entendemos aqui no conceito da definição de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações. Então Jó está dizendo, vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso. Então Deus sempre está colocando a justiça, o seu juízo e a misericórdia. Deus está colocando que ele é justo, mas também ele tem o amor. Jó está colocando para nós dessa forma e colocando diante de Bildade, dizendo para ele que esse mesmo Deus que está dizendo que é aplacável, que é um Deus que coloca as posições, é um Deus também que coloca o amor sobre aquele que ele criou. Então aqui, Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Então está dizendo, nós sabemos da passagem que está na Bíblia Sagrada, diz assim, que Deus corrige aquele que ele ama. Então Deus realmente é um Deus de amor, é um Deus amoroso, um Deus grande. Ele não disciplina simplesmente porque é grande. Deus não só disciplina porque ele é grande e forte e soberano, mas porque ele ama. Então assim, ele ama o pecador e ele não ama o pecado. Então é isso que nós temos que entender, que Deus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então aqui, então Deus é amor. Então esse amor de Deus para conosco, um amor ágape, um amor incondicional, isso que nós temos que aprender, que Deus, ele mesmo que é forte, soberano, a sua grandeza, onipotente, onisciente, onipresente, mas ele é um Deus que ama, ele corrige aquele que ama. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Então por isso que existe a graça, que é um favor imerecido por parte de Deus, um favor que nós não merecemos nada, mas pela sua infinita bondade, ele nos alcança com tua graça, com o seu amor ágape. Então aqui temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Então nós temos que ter esse cuidado, naquele momento tão difícil, no momento que nós estamos vivenciando, nós colocarmos e sempre lembrar o texto áureo da Bíblia. Nós temos que lembrar, como está em João, no capítulo 3, todo crente, ele tem que recitar e sempre falar:
desse contexto. Ele sempre tem que falar, quando estiver passando por uma situação difícil, lembrar da soberania de Deus, também que Deus forte, mas também um Deus amoroso, como está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sempre esse texto áureo tem que estar em nosso coração. Sempre nós possamos recitar esse texto áureo da Bíblia, o texto de ouro da Bíblia. E nós possamos aqui estar sempre aprendendo desta forma. Como está em 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós possamos assim sempre estar lembrando que aqui está sendo aplicada uma tese, depois nós estamos respondendo uma antitese. Então eu vou ler a tese para que nós possamos complementar esse contexto, como está em 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso é uma tese nessa colocação. Aí a antitese, aquele que não ama, não conhece a Deus. Então nós vamos ficar no versículo 7, que é bem mais claro, que é a tese colocada nesse contexto. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então esse Deus que nós servimos é esse Deus de amor, é um Deus amoroso, é um Deus que nós possamos sempre lembrar. Não só lembrar da força, lembrar da justiça, mas não lembrar da misericórdia, lembrar também igualmente do amor de Deus para conosco, que Ele amar a todo. Então todo aquele que nele crê, não é um ou dois, todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que conhece a Deus ama, porque Deus é amor. Então nós aprendemos aqui no resumo do tópico 3. Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. Então nós possamos aqui sempre lembrar que Deus onipotente, e Ele está presente conosco. Deus é onipotente, tem todo o poder, onisciente, que Ele conhece todas as coisas, onipresente, que Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Então esse Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, que também é amor. Então aqui no resumo do tópico 3, bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. Então, bildade, na metade da sua teologia, ele fala que ele reconhece a grandeza de Deus, a sua majestade, tudo esse contexto, que Deus está no controle de todas as coisas, mas ele reforça com um grande equívoco o distanciamento dele para com o ser humano. Ele aplica o deísmo do século XVIII, que veio novamente copiar desse contexto, que Deus criou o mundo e se ausentou-se dele. Nós não temos essa visão, a visão que nós temos, que Deus tem cuidado de cada um de nós e Deus está no controle de todas as coisas. Então nós vamos para uma conclusão daquilo que nós aprendemos nesta manhã. Nesta lição vimos que o debate entre bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Dá um aprendizado para nós, alguns contextos que nós pegamos aqui da teologia de bildade. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Então ele estava preso ainda no seu contexto religioso, das suas tradições, dos seus antepassados, com experiência com Deus. Então nós temos que entender também essa colocação dele, de algumas coisas corretas que ele colocou, mas alguns equívocos também que ele colocou diante de Jó, de ter falado que Jó tinha um pecado, que é a sua crença. Então ele estava preso ainda no seu contexto religioso, das suas tradições, dos seus antepassados, com experiência com Deus. Então nós temos que entender também essa colocação dele, de algumas coisas corretas que ele colocou, mas alguns equívocos também que ele colocou diante de Jó, que a sua crença. Então estava preso ainda no seu contexto religioso, das suas tradições, dos seus antepassados, com experiência com Deus. Então nós temos que entender também essa colocação dele, de algumas coisas corretas que ele colocou, mas algum equívocos também. Mas nada espiritual, de uma experiência com Deus, da qual Jó, dentro de uma sabedoria divina, uma sabedoria que vinha do alto, Jó estava falando sobre um redentor. Ele se cansa, que estava com o ombro pesado daquelas condições humanas, ele pede um defensor, que é o redentor. Então nós precisamos saber
uma experiência com Deus, da qual Jó, tendo uma sabedoria divina, uma sabedoria que vinha do alto, Jó estava falando sobre o Redentor. Ele se cansa que estava com o ombro pesado daquelas condições humanas, ele pede um defensor, que é o Redentor. Uma experiência com Deus, da qual Jó, tendo uma sabedoria divina, uma sabedoria que vinha do alto, Jó estava falando sobre o Redentor. Ele se cansa que estava com o ombro pesado daquelas condições humanas, ele pede um defensor, que é o Redentor. Uma experiência com Deus, da qual Jó, tendo uma sabedoria divina, uma sabedoria que vinha do alto, Jó estava falando sobre o Redentor. Ele se cansa que estava com o ombro pesado daquelas condições humanas, ele pede um defensor, que é o Redentor. Respeito de a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto, nós vamos responder como a teologia de Bildade pode ser classificada. A teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. O que Deus já havia testemunhado de Jó, Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Então, olha, que nós possamos testemunhar sobre a minha vida e a tua vida. Isso é maravilhoso. Isso que nós possamos estar com essa convicção que Jó nos ensina e dá o exemplo nesta manhã. Para a Bildade, por que desgraças se abateram sobre Jó? Na teologia de Bildade, para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Uma coisa assim equivocada que ele colocou, que Jó não tinha pecado e não tinha pecado oculto. Segunda lição, qual o significado da palavra redentor? A palavra redentor traduz o hebraico goel, e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Isso que nós aprendemos nesta manhã, nesse contexto de redentor. Nós temos um redentor, nosso redentor vive. Isso é a convicção que Jó nos passa nesta manhã. Como Deus deve ser visto conforme as Escrituras? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Nós temos que olhar a Deus, que Ele aplica a justiça e a misericórdia. Nós olhamos a Deus não pela sua força onipotente, onisciente, onipresente, mas sobretudo pelo seu amor ágape, um amor incondicional. Então fica claro que Deus, Ele aborrece o pecado, Ele não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Isto que nós possamos estar aprendendo nesta manhã. Como Deus deve ser visto conforme as Escrituras, é isso que nós estamos falando. Assim, Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Então, Ele nunca exaltou o seu poder acima do amor. Então, Ele nos amou primeiro. Ele não disciplina simplesmente porque é grande. Ele não disciplina porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é majestoso e forte e soberano, mas porque ama. Então, Ele corrige aquele que ama, como está na tua palavra. Ele corrige aquele que Ele ama. Então nós possamos aqui nesta manhã ficar feliz, sabendo que esse Deus todo-poderoso, esse Deus é reto, justo, Ele é santo 3 vezes, santo, santo é o Senhor, é o Deus que nós servimos, e nós temos um mediador. Nós não estamos sozinhos neste mundo, portanto nós não estamos sozinhos no mundo, mas acompanhados pelo Espírito Santo de Deus. Isso que nós temos que ter essa convicção, que o Espírito Santo é o nosso advogado, é o nosso consolador, é o nosso mediador, está à destra de Deus Pai, que é Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos ajudou, e através da fé nós somos alcançados por esta graça. É um favor imerecido, mas pela sua infinita bondade, Deus estendeu as mãos sobre nós, e nesse momento as mãos dele estão sobre cada um de nós. Seja qual o problema que nós estamos passando, Ele está no controle de todas as coisas, assim diz o Senhor.
nesta manhã. Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Grande Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, que Tu tem ensinado a cada um de nós, porém, humildade, Senhor, colocou de forma correta, que Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és justo, Tu é aquele que aplica o juízo, mas também a misericórdia. Tu é um Deus de amor. Tu é aquele que ama, Senhor, o pecador, mas aborrece o pecado. Mas Jó ali, Senhor Deus, naquela convicção, sabendo que o Redentor vive. Nós também temos essa convicção nesta manhã. Os irmãos que nos acompanham, as irmãs, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós temos um advogado, está lá, à destra de Deus Pai. Está ali intercedendo a favor de cada um de nós, que nós possamos ter essa convicção em nossas vidas, que nós possamos acompanhar, sabendo que Ele está ao nosso lado, está juntamente com cada um de nós, e o Espírito Santo de Deus, a verdade, faz morada em cada um de nós, e nós possamos prosseguir nessa jornada de fé, sabendo que nós possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti nesta manhã. Nos ajuda, Pai. Ajuda a nação brasileira. Ajuda toda a humanidade, Senhor. Ajuda, socorre, meu Pai. Nós pedimos a Ti nesta manhã. Pedindo a Ti, Senhor, com alegria no coração. Pois Tu conheces cada um de nós. E Tu se agradas, ó Pai, num coração sincero diante da Tua presença. Assim nós pedimos, já agradecendo e crendo que o nosso Redentor vive e está conosco nesta manhã. Tudo para a honra, para a glória do Seu santo e maravilhoso nome. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.